Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor, quinto domingo do tempo comum. Te convido a começar o seu dia respirando, exalando o amor de Deus. Deus que nos ama, Deus que nos habita, Deus que nos diz coragem. Não dê atenção para a tristeza, para o negativismo. Eleve seus pensamentos. Coloque sua atenção nele. Mantenha os olhos fixos em Cristo. Ele é a razão maior da nossa existência. E para mantermos conectados em Deus, a respiração nos ajuda e nos faz estar plenamente voltados para Ele. Por isso, acione sua consciência, para que essa esteja sempre atenta à minha, à sua respiração. Respire e acolha em ti esta força que transforma e que dá vida. Meditemos a palavra de Deus deste domingo. A leitura primeira que nos é dada é do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 8. E aqui nós temos a chamada vocação do profeta. Essa pequena perícope é dividida em duas partes. A primeira parte é a visão propriamente dita, aquela visão que o profeta tem, e ali se situa também o momento histórico desta vocação ministerial do profeta, com a morte do rei Osias, onde vai iniciar o ministério do profeta. E mostra, portanto, esta visão que ele tem. E aparece nesta visão a primeira e única vez que aparece nos textos bíblicos a expressão serafim, o anjo de Deus que está ali em pé diante da visão do profeta. A segunda parte do texto mostra a audição, ou seja, aquilo que o profeta escuta da parte de Deus e como ele responde a Deus. O profeta que quer se sair do compromisso que Deus está chamando, mas Deus não permite que ele fuja. Deus toca nos seus lábios com esta brasa e ali os seus pecados desaparecem. E a graça de Deus toma de conta do profeta. E é nesta graça que ele então vai expressar o seu sim eloquente a Deus. Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas vi com meus olhos o Rei, o próprio Deus. E é ali então que Deus tocou a minha boca, diz o profeta. Assim, desapareceu tua culpa, diz Deus ao profeta, e teu pecado está perdoado. Não tinha outra resposta do profeta dar a Deus, senão, aqui estou, envia-me. Assim o profeta se desgarra dos seus projetos pessoais e se coloca todo inteiro a serviço de Deus. O texto do Evangelho que nós meditamos é Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11, o qual diz: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava às multidões.
quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isto, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados e amadas, belíssimo texto, completo. Jesus está à margem do lago. O texto nós podemos olhar e meditar, rezá-lo em 3 momentos. A primeira parte é esta, que descreve a relação de Jesus com a multidão. E aqui ele na beira do lago de Genezaré, está ali, portanto, na região da Galileia, diz que a multidão estava atenta, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Jesus então assume a barca como lugar do ensinamento. Aqui é interessante perceber, dentro do caminho que faz Lucas, Jesus começa a ensinar na sinagoga, depois deixa a sinagoga e passa a ensinar a multidão, aí para o meio da multidão, e hoje ele deixa o meio da multidão e vai para o lugar ar livre, aonde não está aprisionado a nenhuma estrutura, mas Jesus está em um lugar onde todos possam ter acesso. A barca é esse lugar do ensinamento, é a igreja, digamos assim. É de lá que Jesus ensina, sentado, como aquele que é o autor, o dono da palavra. É dali que ele ensina. E a multidão atenta ouvia os ensinamentos do Mestre Jesus. A segunda parte do texto, Jesus agora se dirige aos discípulos. É a relação de Jesus com seus discípulos. E aqui ele se dirige a Pedro, a Simão. Avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Pedro se dirige a Jesus chamando-o de mestre, ou seja, meu chefe, meu patrão. Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra lançaremos as redes. Mas em atenção à tua palavra lançaremos as redes. E assim acontece. Lanço as redes e eis que uma pesca muito grande eles conseguem, a ponto das redes se estourarem. Amados e amadas, o peixe aqui, esta relação do pescador com o peixe, quando o pescador retira o peixe da água, eu estou tirando o peixe para a morte. O peixe, quando é pescado, logo morre, pois está fora do seu habitat. Diferentemente de nós, quando caímos na água, se não soubermos nadar, nós morremos. E mesmo sabendo nadar, se passar muito tempo ali imergido na água, certamente morreremos. Jesus está dizendo a seus discípulos agora: vocês serão pescadores de homens. Vocês serão pescadores de homens. É a terceira parte do texto. Quando
Eles fazem essa grande pesca, Pedro vem, corre ao encontro de Jesus e dá-se conta que ele não é apenas o patrão, ele é Deus. Por isso agora a terminologia muda, não é mais mestre, ele chama Jesus de Senhor. Afasta de mim, porque sou pecador. E eis que Jesus diz então para Simão e para os outros discípulos que haviam ali se apoderado de medo diante do Senhor. E vai dizer Jesus: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Ou seja, deixará de ser um pescador que tira o peixe para morrer. E agora passará a salvar os homens que estão em perigo, que estão sendo afogados, que estão à margem da sociedade. E agora a função destes discípulos é pescar esses homens. E quando nós pescamos o homem tirando da água, nós os salvamos, os tiramos para a vida. Diferente do peixe, que quando tiramos da água ele morre. O homem, quando se tira da água, ele vive e vive em plenitude. Portanto, a partir de agora, os discípulos de Jesus passam a ser salvadores de homens, pescadores de homens, pois mudou esta relação. E o texto termina dizendo que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Saíram da margem e foram às águas mais profundas, para assim se tornarem salvadores de homens e mulheres. Termino com aquilo que Paulo, na carta aos Coríntios 15, de 1 a 11, onde nos mostra esse mais antigo querigma de fé, profissão de fé, onde Paulo nos lembra do evangelho que ele pregou. E este evangelho que ele pregou, em que o povo são chamados a receber este evangelho, que transmitiu a este povo e que recordou este povo, especialmente esta profissão de fé, que passa pela morte de Jesus, que passa pelo sepultamento de Jesus, que passa pela ressurreição de Jesus. E em seguida, pelas aparições que este faz a muitos, a multidões e hoje a todos nós. E por último, aparece aos discípulos, aos apóstolos. E por último, a Paulo, que ele se autodenomina o apóstolo abortivo, aquele que fez com que a graça de Deus não se tornasse uma graça estéril, mas esta graça de Deus, ela se colocou totalmente a serviço dos céus. E assim, Paulo se coloca como este apóstolo atuante, como aquele que buscou fazer desta palavra de Deus uma prática e uma transformação para a sua própria vida. Bebamos desta fonte e deixemos que esta palavra nos transforme e que este bom Deus que nos dirige sua mensagem nos faça verdadeiros apóstolos do seguimento, do anúncio desta boa nova. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.